Eu assisti o filme 1917 do diretor Sam Mendes, que é mais conhecido pelo seu filme A Beleza Americana. Acho que foi o primeiro filme em Hollywood que ele fez bastante sucesso. Mas ele tem outros bons filmes, como por exemplo Estrada para a Perdição, que é baseada numa história em quadrinhos, e também dois filmes 007. Talvez o mais famoso seja talvez que eu mais goste, e por isso que eu tô lembrando, que é o filme o 007 Operação Skyfall. Falando um pouquinho já do roteiro, né? Acho que só para dar uma introdução, ele conta a história de dois soldados que precisam levar uma mensagem para um outro batalhão que está planejando na manhã seguinte fazer uma operação, né, um avanço contra tropas alemãs, mas que na verdade é uma grande armadilha. Então eles precisam prevenir que esse batalhão faça essa investida, porque pode ser uma investida mortal em que todos os 1.600 integrantes desse segundo batalhão vão morrer, incluindo o irmão de um desses dois soldados, né? Mas assim, é uma história simples, bem contada, mas o grande diferencial desse filme que está chamando bastante atenção é que ele é um filme em que se simula um plano sequência, que é quando o diretor, ele, em vez de fazer aqueles cortes durante uma filmagem, ele faz uma tomada única e conta toda a história nessa única tomada. O primeiro filme bem conhecido que usou essa técnica foi o Festim Diabólico, do Alfred Hitchcock, e teve, acho que 2 ou 3 anos atrás, o filme Birdman, que ganhou o Oscar também. Ele utilizava essa maneira de você simular um plano sequência, porque o filme ele não é todo feito realmente no plano sequência. Ele tem alguns cortes invisíveis, por exemplo, quando até você vê lá a câmera, ela tá filmando os dois personagens, mas de repente ela passa no chão ou passa atrás de uma árvore e volta para os personagens. Quer dizer que ali você teve um corte da filmagem, né, um corte do que estava sendo contado, mas na hora de você montar o filme, simula como se tivesse sido uma tomada única. Então, o filme ele faz isso por longos 119 minutos, praticamente 2 horas, mas a tensão de você acompanhar durante todo o período do filme tão próximo assim do que está acontecendo, essas 2 horas passam num instalar, assim. É muito interessante. E aí entra o meu ponto. Durante o filme, assim, voltando, dando um pouquinho passo atrás, o roteiro ele é um roteiro muito bem contado, ele é muito bem conduzido, mas ele não tem uma exploração muito grande dos personagens. Você não vê qual que é a sua história passada, você não tem um aprofundamento de suas características, das suas, né, do personagem em si, mas essa falta de, talvez esse distanciamento, ele é substituído pela tensão que você fica de estar sempre ao lado ao lado atrás, né? Você está sempre próximo do que está sendo contado ali na tela. E isso me fez lembrar muito de um jogo de videogame. É como se você tivesse durante 2 horas jogando uma missão de um game de guerra em que você tem que levar uma mensagem de um ponto A para um ponto B. Então, essa sensação de você ser o personagem principal, de você estar vendo as explosões, passando. Tem até. É interessante porque durante o filme você consegue identificar como se fosse fases específicas. Que é quando você tem alguns encontros no meio do caminho. Então você tá lá, o soldado, ele tá indo, aí eles entram como se fosse o dormitório
do exército alemão. Aí depois eles vão para a ruína de uma casa. Aí tem uma cena em que você tem uma batalha de avião e você encontra uma outra tropa e você entra numa ruína durante a noite de uma cidade praticamente toda destruída. Então você tem algumas cenas específicas, então é como se você estivesse realmente jogando um videogame durante 2 horas e passando por esses pontos onde você tem encontro com outros personagens e são os encontros que é onde eu acho que a trama ela sai de uma visão realista que é do começo, onde você está na trincheira, você vê corpos, você vê cavalos tombados no que é chamado naquele No Man's Land, que é, né, que é a terra de ninguém, que é aquele pedaço de terra que ainda não foi conquistado por um dos dois exércitos que estão em luta naquele momento. Então, você sai dessa visão mais realista para uma visão quase absurda. Então, os personagens passam por alguns momentos em que você diz, cara, não tem como sobreviver. Então, mesmo talvez por ter essa técnica de filmagem, você consiga se aproximar tanto dos personagens que essa parte absurda, ela te coloca ainda mais dentro da tensão do que eles estão vivendo, né? Os dois atores que fazem os papéis principais não são tão conhecidos, e eles encontram alguns outros personagens interpretados por atores bem conhecidos, como o Benedict Cumberbatch, o próprio Colin Firth, ou mesmo o Padre Gato do Fleabag. Então, esses momentos parece realmente como se fosse aquela cena de que quando você está jogando um videogame em que você não está controlando o personagem principal, né? É aquela cena mais cinematográfica. Então você tem, até por você não conhecer esses dois atores, é uma maneira até de você se aproximar mais do que está sendo contado. Porque se esses dois atores fossem atores mais conhecidos, talvez você fale, olha ali o Brad Pitt num filme de guerra. E não eu estou dentro de um filme de guerra. Então nesse ponto eu achei bem interessante. Então, resumindo, eu gostei muito do filme. Um filme, ele tecnicamente é impecável. As músicas, os efeitos sonoros, tudo aquilo que você passa te dá uma sensação de realmente de você estar vivendo uma experiência cinematográfica diferente. Como eu disse, como se você estivesse realmente interagindo com o que está acontecendo lá dentro. E eu saí da sala de cinema com aquela tensão ainda, pensando com aquele peso e pensando bastante do que eu vivenciei naquelas 2 horas de filme. Então, realmente é um filme muito bom e que se você tiver oportunidade, vale a pena ver na sala de cinema. Fica essa dica. Tchau!